Olá pessoal, eu sou o Sérgio. Eu sou a Catarina. A Catarina é russa. O Sérgio é brasileiro. Moramos já há bastante tempo aqui em Pequim e vamos passar um pouco mais de nossa experiência com informações que possam ajudar vocês no Brasil nesta fase. A China está 100% controlada contra o coronavírus. Os novos casos chegam de fora do país. 90% das atividades já voltaram ao normal, mas vivemos uma nova realidade, onde quem não usa máscara é estranho, mas a vida continua normalmente. Com 20 milhões de habitantes, Pequim teve apenas 8 mortes. Outros países como a Coreia e a República Tcheca também tiveram um excelente resultado no combate contra o coronavírus. O fator principal, a utilização de máscaras e o respeito às normas. O comportamento da população fez toda a diferença no processo. A China como a Coreia já haviam passado por isso antes e já tinham experiência, sabiam como lidar com a situação. Mas a maioria dos países do Ocidente não respeitam as regras, não utilizam máscara e não respeitam o isolamento social, fazendo com que a cura se torne pior do que a doença. O assunto de hoje é histeria e lockdown. Lockdown. A China está 100% controlada já há algum tempo e todos os casos agora vêm de fora. Outros pontos importantes, mas bem complicados, são em relação ao isolamento e às medidas de segurança. O que eu percebi aqui de mais importante no combate ao corona são 3 coisas: o uso de máscaras, a imunidade alta e a união das pessoas se ajudando e respeitando as regras. Nós fizemos alguns vídeos para vocês mostrando como Pequim está lidando com isso e como lidou desde o início até esta fase. Mas antes de falar sobre este ponto, queremos mostrar a vocês como utilizar corretamente a máscara e como saber se a máscara é falsa. Vamos. Segure pelo elástico. Coloca o dedo no nariz e ajuste na parte de baixo. Ajusta no nariz. Não toque na máscara na parte de fora. Se a máscara está afogada, para tirar, não toque na máscara. Segure pelas bordas e dobre com a parte de fora para dentro. Dobra mais uma vez. Enrola. E joga fora. Não recicle a máscara. Para evitar isso, quebre o elástico. Nós conseguimos 10 mil máscaras para doação para o Hospital Irmã Dulce. Queremos agradecer a Quai Technology. Muito obrigado pela doação. Existem muitas máscaras falsas no mercado, muitas máscaras caseiras, mas não importa. Mesmo as máscaras caseiras e as máscaras falsas já protegem um pouco. Existem diversos tipos de máscaras, com 1, 2, 3, 4, 5 layers. O layer de fora deve ser impermeável, porque a saliva não pode atravessar a máscara. O layer do meio é o filtro e o layer de dentro é a parte confortável para tocar seu rosto. Como saber se a máscara é falsa? Corte a máscara e separe os layers. O layer de fora deve ser impermeável, a água não pode atravessar. O layer de dentro é a parte confortável e o layer do meio, o filtro, ele não deve pegar fogo, ele deve derreter. Se ele pegar fogo, a máscara é falsa. Existem algumas máscaras mais sofisticadas, como essa, por exemplo, que é eletrônica. Ela tem um filtro interno, tem 2 velocidades do motorzinho e ela tem um silicone que ela sela todo o seu rosto. Algumas máscaras têm um filtro, não é recomendável. Por quê? Porque o filtro protege você, mas o vírus pode sair pelo filtro e contaminar outras pessoas. É importante levar em conta que a China, assim como a Coreia, já passaram por isso antes. Então o povo e o governo já tinham experiência, já sabiam lidar com isso.
O Brasil nunca passou por isso antes, por isso está batendo cabeça, não sabe o que fazer, assim como a maioria dos países do Ocidente. A evolução da epidemia é dinâmica, não dá para saber o que vai acontecer. Então eu percebi que as medidas tomadas pela China também foram dinâmicas, não foi nada engessado. Interessante que as medidas de isolamento, assim como as medidas de segurança, mudaram várias vezes de acordo com o cenário. Por exemplo, os aeroportos na China inteira quase não fecharam. O único lugar que realmente fechou foi a região de Hubei, onde está a cidade de Wuhan, a parte mais afetada da China. O resto, táxis, ônibus, metrôs, não fecharam. O que aconteceu foi uma redução na quantidade de voos nos aeroportos, uma redução na frota de táxis e assim por diante. E com o tempo eles foram se adequando a depender do que estava acontecendo no mundo. Imagine que uma escola teve um lockdown de 3 meses, mas depois de alguns dados, depois de alguns dias, verifica-se que não é mais necessário, porque seria pior deixar as crianças em casa do que ir para a escola. Durante esses 3 meses da epidemia, eu saí e voltei da China 3 vezes e passei por 6 países. Então eu pude perceber as mudanças nas diretrizes dos aeroportos, não apenas da China, como de outros países, assim como o comportamento das pessoas. No início, os aeroportos tomavam medidas simples, apenas de tirar a temperatura. Depois que a coisa ficou mais feia, eles começaram a colocar você em quarentena em casa. Depois, a quarentena passou a ser obrigatória nos hospitais da China. E agora que a China está controlada e todos os casos só vêm de fora, eles mudaram o lockdown agora em relação aos estrangeiros que vêm de fora. Neste momento, nenhum estrangeiro pode mais entrar na China. E ainda hoje, se qualquer pessoa, tanto estrangeiro como chinês, for para outra cidade, por exemplo, se eu for de Pequim para Xangai, eu tenho que entrar de novo em quarentena. Se eu voltar de Xangai, de novo em quarentena. E as pessoas respeitam as leis, porque é assim que tem que ser. Mas o importante é que Pequim não parou. As medidas foram se adequando. O lockdown foi específico para alguns setores. E mesmo assim, eles foram mudando as regras com o passar do tempo. E aos poucos, as atividades foram voltando ao normal. Hoje, Pequim tem 90% das atividades normalizadas. A vida é normal, mas vivemos em uma nova realidade. Todos agora usam máscara. Quem não usa é estranho, as pessoas estranham quando você não usa máscara. Essa semana eu fui comprar uma caneta e a mulher não quis falar comigo porque eu esqueci de colocar máscara. Eu coloquei, ela veio falar comigo. Ainda não se pode ir a locais públicos de aglomeração, por exemplo, livrarias ainda não abrem. Algumas academias estão começando a abrir. No início, as academias primeiro só deixavam 2 pessoas treinar. Aulas particulares, por exemplo, de 2 a 2. Cinemas ainda também não abrem, mas a vida continua normalmente, sem pânico nenhum. Você pode sair para barzinho, você pode sair para andar com o cachorro, você pode ir em restaurante, não tem problema nenhum. Não é necessário esse pânico que estou vendo no Brasil, não tem necessidade nenhuma de pânico. A vida continua normalmente, porém, as medidas de segurança e isolamento também, claro, porque ainda há o vírus no mundo. O isolamento também passou por algumas mudanças, mas ainda hoje a segurança é muito forte. Por exemplo, no meu prédio, eu não posso receber visitas. Os entregadores não podem entrar no prédio. Então tem um local aqui para colocar as entregas, você vem, pega a sua e entra no prédio. Ao entrar no prédio novamente, eu tenho que mostrar o meu cartão, que prova que eu não tenho corona, e eu tenho que tirar a temperatura novamente. Mesmo que eu entre e saia na mesma hora, eu tenho que tirar a temperatura novamente. Estou liberado para entrar. Nos restaurantes, as pessoas evitam sentar perto, sempre respeitando as regras. Em alguns lugares, você precisa provar que você esteve em Pequim no último mês. Então, você pode mandar uma mensagem para a sua operadora e como eles rastreiam o seu celular, eles te mandam a mensagem de volta na mesma hora, provando que você esteve aqui. Também é possível escanear um código e o mesmo processo acontece. A China utilizou drones para mandar as pessoas para casa e colocarem máscaras. Em todos os lugares que você vá aqui, você precisa tirar a temperatura e colocar seus dados. Na China, cada cidade tem as suas leis. Olá pessoal, meu nome é Sérgio.